Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e este é o Teologia com Café, o seu podcast teológico. Hoje nós iremos falar sobre a interpretação da Bíblia. Por que estudar a interpretação da Bíblia? Qual a sua importância para a igreja de hoje? Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Pessoal, quero falar aqui para você que está pensando em fazer um podcast de uma ferramenta que ajudará a tirar esse projeto do papel. Já ouviu falar do Anchor? Se você nunca ouviu falar sobre o Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. Primeiramente, o Anchor é gratuito, é isso mesmo. Nele existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar o seu podcast diretamente do seu telefone ou até mesmo do seu computador. Depois de gravado o seu podcast, o Anchor distribuirá seu podcast para você, para que possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muitas outras ferramentas de streaming, tá? Você também pode monetizar o seu podcast sem ter audiência mínima. É isso mesmo, o Anchor é tudo o que você precisa para fazer um podcast, em um único lugar. Tá? Então, neste momento, faça o download do aplicativo gratuito do Anchor ou acesse anchor.fm e comece hoje o seu podcast. Zwingli diz: antes de dizer qualquer coisa ou ouvir o ensinamento do homem, eu vou primeiro consultar a mente do Espírito de Deus. Salmo 85:8. Ouvirei o que o Senhor Deus disser. Então você deve pedir reverentemente a Deus por sua graça, que Ele lhe dê a sua mente e espírito, de modo que você não vai lançar mão da sua própria opinião, mas dele, e ter uma firme confiança de que Ele vai te ensinar um entendimento correto, pois toda a sabedoria vem de Deus, o Senhor. E depois você deve ir para a palavra escrita do Evangelho. Você deve ser teodidacte, ou seja, ensinado por Deus e não pelos homens. É o que a própria verdade disse, João capítulo 6, e não pode mentir. Ferramentas para o estudo de interpretação da Bíblia que temos em mãos hoje é chamada de hermenêutica. Hermenêutica é o estudo dos princípios de interpretação, do grego hermeneia ou hermênia, que significa interpretação. Oferece ferramentas para nos auxiliar nessa interpretação, enquanto a exegese interpreta a Bíblia e revela o seu significado, a hermenêutica estabelece os princípios sobre os quais a exegese é aplicada. Como pregadores, como pastores e obreiros do reino de Deus, precisamos entender o significado das palavras antes de ensinar alguém. Devemos levar em consideração a linguagem original das Escrituras, sabendo que ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. De grande importância é entender o básico dessas linguagens a qual a nossa Escritura foi assim escrita. A hermenêutica possui alguns principais tópicos, sistemas, a qual nós iremos mencionar para te ajudar nessa interpretação. Temos a interpretação literal, também chamada de interpretação simples ou normal. Ela tem sua base no conceito da inspiração verbal plenária da Bíblia. Ela interpreta as Escrituras de modo a buscar o sentido normal de todas as palavras. Temos também a interpretação alegórica. Alegoria, como sabemos, é a representação simbólica. Na interpretação alegórica, as palavras não são entendidas em seu sentido normal, mas de maneira simbólica, dando um significado ao texto que ele nunca pretendeu comunicar. Razões para a hermenêutica literal. Temos aqui o propósito da linguagem. Deus ele criou a linguagem de modo a ser capaz e suficiente para comunicar as ideias. A Bíblia usa a linguagem para transmitir a sua mensagem, do modo que os homens se comunicam por meio da linguagem simples. A Bíblia não usa de uma linguagem difícil. Cremos que
são 40 a 44 escritores da Bíblia, porém é um único autor a qual os inspirou, né? Assim como nós aprendemos no podcast passado de inspiração. Também nós temos a necessidade de objetividade da Escritura. Sem a interpretação literal, não há objetividade no ensino bíblico. Cada um interpretaria um texto como achasse melhor e haveria, assim, inúmeras inconsistências e contradições na mensagem. Temos também o exemplo da Bíblia. Todas as profecias sobre a primeira vinda de Cristo foram cumpridas literalmente, tá? Não só essas, mas muitas outras foram proferidas usando o sentido normal ou o sentido simples das palavras. Temos aqui como referência Isaías capítulo 53, versículo 5, também como Miqueias capítulo 5, versículo 2, como também Malaquias capítulo 3, versículo 1. Qual é o princípio da hermenêutica normal? Temos aqui alguns tópicos também. O primeiro deles é a interpretação gramatical, que é o início da exegese de um texto, é encontrar o sentido gramatical das palavras que comunicam a mensagem. Temos também a interpretação contextual. O contexto deve ser estudado para saber a relação do texto com os outros textos anteriores e posteriores a ele. Também é necessária a análise do tema do livro e a história que envolve o escrito. Essa interpretação vai buscar o significado dentro da cultura. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos de grande parte da cultura helenista. No Antigo Testamento nós temos a cultura judaica. Então, isso nós devemos de entender para que nós entendamos as expressões e assim elas só ganham significado quando nós buscamos a interpretação nessa forma contextual. Parece ser um desafio, parece ser um trabalho a mais, mas é o que nós precisamos. Precisamos quebrar essa barreira no tempo. Precisamos quebrar essa barreira e viajar no tempo para entender e assim interpretar de forma mais precisa o que o escritor realmente quis passar para nós. Nós devemos de comparar com as escrituras. O fato de Deus ter inspirado as escrituras confere a ela mesma uma unidade ímpar. Assim é possível interpretar o sentido de um texto comparando-o ao de outros textos. A forma em que o texto está organizado é um exemplo que tem que ser levado em conta. O que Deus desejava transmitir com aqueles termos é a pergunta em que nós devemos de nos fazer sempre. Aqui nós podemos usar dicionários bíblicos, podemos usar comentários bíblicos. Aqui nós devemos fazer comparações de escritos do Antigo Testamento com o Novo Testamento e assim por diante. Devemos reconhecer a progressividade da revelação. A revelação de Deus, ela foi dada por meio das Escrituras aos poucos e a um longo período de tempo. Sabemos que a Bíblia ela foi escrita em um período de tempo, mas ela não foi escrita tudo de uma vez só. Enquanto de um lado alguém estava recebendo uma revelação, no outro tempo mais à frente alguém também iria receber a revelação das Escrituras. Assim nós vemos o Antigo Testamento, ele acrescenta muitas informações e doutrinas que não foram revelados no Antigo Testamento. Portanto, não devemos interpretar textos mais antigos de modo a ver neles conceitos plenos que só foram revelados mais adiante. Primeiro, nós devemos de deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Esse é um dos princípios da Reforma Protestante. Deixar que a Bíblia se interprete, né? Também devemos ler os textos em todas as traduções possíveis, tanto antigas como modernas. Muitas vezes uma dessas traduções nos traz luz sobre o que o autor queria dizer. Devemos de olhar várias versões das nossas traduções, como também foi mencionado no podcast anterior sobre inspiração. A nossa versão que nós temos em mãos, hoje, uma das mais fiéis que temos na linguagem portuguesa é a Almeida Corrigida, mas ainda assim possui algumas lacunas, a qual nos escritos originais não possui, devido à tradução, devido
devido a palavras que com vários significados a qual não conseguimos traduzir corretamente para a nossa linguagem. É por isso que a cada 5 ou 10 anos as publicadoras de Bíblias eles trazem uma versão nova, corrigida, né, para nos ajudar a ler o texto de uma forma mais precisa, trazer uma luz sobre o que o texto está querendo nos passar realmente. Devemos entender que apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. Um erro é procurar vários sentidos em um único texto. O trabalho de interpretação da Bíblia também é científico. Por isso isso deve ser feito com isenção de ânimo, né, desprendido de qualquer preconceito, né, o que nós chamamos de achismos. O achismo tem que ser deixado de lado no momento de interpretar a Bíblia. Nós devemos de aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para assim chegar à conclusão circunstancial, né? Temos o exemplo aqui, quem escreveu o livro? Qual o tempo, qual o lugar em que ele escreveu? Por que ele escreveu aquilo? A quem ele se dirigia naquele momento? O que o autor queria dizer com isso que ele escreveu? Aqui nós temos um termo também dentro da hermenêutica chamada de exegese. Exegese significa tirar do texto, né? Ao contrário de exegese, nós temos a exegese. Significa colocar ao texto. Enquanto a exegese tira o que o texto realmente quer nos passar, a exegese coloca aquilo que o texto nunca quis passar. Devemos cuidar para que a nossa exegese não se torne uma exegese, que a nossa interpretação não se torne o achismo que a Bíblia talvez não queira nos passar. Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, nós devemos de colocar de lado essa pesquisa e o trabalho exegético deve ser recomeçado novamente. E último ponto, toda interpretação bíblica deve ter uma aplicação, tanto a você de uma forma pessoal, como para o ouvinte que irá ouvir a sua mensagem, né? Nós vemos pregações em que o pregador ele faz uma interpretação profunda do texto. Ele vai lá nas raízes, ele busca no original, ele leva o seu ouvinte para dentro da cultura, para dentro do tempo em que foi escrito, mas ele acaba o seu sermão lá há mais de 600 anos atrás, há 2000 anos atrás. Toda interpretação deve ter uma aplicação. O que Deus deseja transmitir para este tempo? O que Deus deseja passar no nosso sermão de hoje para o nosso tempo? Isso deve ser levado em conta. É a cereja do bolo. É quando nós entregamos o nosso... quando nós entregamos aqui aquilo que nós recebemos como revelação, como iluminação. Como foi mencionado no início por Zwingli, a iluminação que nós devemos receber do Espírito Santo. Se nós pegarmos um ateu que entende de grego, que entende de hebraico, de aramaico, e pedir para ele fazer uma interpretação do texto bíblico, ele vai conseguir fazer uma interpretação até fiel, quem saiba, do texto bíblico. Mas e aí? Vai acabar somente na interpretação, não vai ter a aplicação, porque ele não vai ter a revelação especial do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo é ele dizendo para nós, quando nós interpretamos os textos corretamente, ele dizendo para nós, isso é para você. Calvino, ele fala que nós devemos orar e labutar, né? Uma frase do latim, orare et labutare, que significa oração e labuta, ou seja, a vida cristã deve ser uma vida de oração,
como também deve ser uma vida de esforço, de leitura da palavra, de busca incansavelmente pelas Escrituras. É uma labuta, é um trabalho, é árduo, mas é compensador quando o povo aprende. Porque a interpretação é tão importante nos dias de hoje para a igreja, que uma interpretação correta das Escrituras aproxima o leitor e seus ouvintes das verdades de Deus. Encerramos aqui o nosso podcast. Concluímos aqui a nossa série de mensagens sobre bibliologia. Que o Senhor, assim, pela sua graça e misericórdia, te abençoe e até o próximo podcast. Até breve.